Está começando o FuiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E no episódio de hoje, você vai entender sobre o papel do gestor no nosso consultório. Seja muito bem-vindo, nosso querido Curti. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Prazer receber. Obrigado. Curti, se apresenta aí para o pessoal. Eu sou... Quem não te conhece. Bom, eu conheci esses meninos aqui, espetaculares, aqui nos congressos que a gente organiza, né, no Capitec. Eu sou engenheiro formado pela USP, né, na Escola Politécnica. Eu trabalho há 21 anos no mercado financeiro, né, num dos grandes bancos aqui do Brasil, né? E agora eu estou começando a entrar nesse mercado de gestão, né? Então, a gente vai falar, vou transmitir um pouquinho do que eu já sei e de toda a experiência que a gente tem. Porque gestão, gente, é assim, gestão é gestão, né? Gestão é resolver problema. O que é gestão? Gestão é resolver problema. Então, o tempo inteiro, né? É resolver problema. Então, tem no consultório, na clínica, e como banco. Você falou ontem para a gente fazer, às vezes tem um problemão, você joga ele para daqui uma semana e pronto, pega os problemas menores, vão resolvendo e vão adiando alguns outros. Né? Isso é gestão? A gente tinha, muitas vezes sim, né? Muitas vezes sim. Porque não adianta, às vezes, você querer resolver alguma coisa numa hora que não é o melhor momento, né? Isso é a mesma coisa que você falar com uma pessoa, né? Você vai chegar e vai falar, olha, você vai abordar um tema que, de repente, não é aquela hora para você abordar. E muitas vezes, né, para você resolver um problema, ou para você... a maioria dos problemas de gestão numa clínica, né, e isso eu estou vendo cada vez muito mais claro, né, é relacionado com relacionamento com pessoas, né? Diz respeito a relacionamento com pessoas. Eu tive uma diretora no banco há anos atrás, né? Quando nós éramos subordinados direto ao acionista do banco, né? Aí o acionista pedia coisas terríveis de se fazer e eu saía com os cabelos em pé. Ela olhava para mim e falava, José Antônio, calma que você vai ver que as demandas do fulano, essas são fáceis e difícil é você unir as pessoas. E isso continua vendo até hoje, né? Então, unir pessoas é difícil. Então, muitas vezes, para você resolver um problema, para endereçar o relacionamento com uma pessoa que não está feliz com você e tal, você precisa criar algumas outras coisas por trás, que não é naquele momento, é daqui a uma semana ou 2 semanas, ou pensar em algumas soluções para ela, para na hora que você for falar, você vai falar, olha, não tem isso aqui, mas tem aquilo ali. Sim. Então, muitas vezes, sim, resolver os problemas não é naquele momento, né? Resolver bem os problemas não é no momento que eles te põem. Muitas vezes você precisa pensar, você precisa usar estratégia. Estratégia é a coisa mais importante que um gestor pode ter, né? Eu, muito tempo no banco, eu era superintendente da área de estratégia. Então, chegavam para mim e falavam o seguinte, Curti, o que você faz? Aí exatamente essa pergunta que vocês me fizeram. Eu penso qual que era a melhor maneira de eu resolver problemas futuros. É isso. Uhum. E para quem não sabe, Curti, você já acompanhou, viu nosso outro episódio com a doutora Luciana. Sim, sim. Seu esposo dela é braço direito e CEO do Instituto Luciana Passoni. E do Capitec. E do Capitec. Ela falou bastante no episódio sobre como você ajuda ela ali, fazendo esse apoio, ela fica na parte operacional, e você ali na parte logística, estratégica, isso. E fazendo todo esse background da clínica. Muitas vezes segurando, né? Porque o médico muitas vezes é impulsivo, né? eu tive um exemplo agora, a gente está formatando um novo produto capilar, um novo tipo de diagnóstico de problemas capilares, que não existe no Brasil, isso, né? Não posso falar mais aqui, mas assim, no próximo Capitec vocês vão ver. A gente poderia já ter lançado, já ter falado alguma coisa para vocês, para todos, nesse Capitec, a gente preferiu não fazer, né? E isso gerou uma certa angústia, isso gerou... Algum já queria falar. Já queria, né? Foi você que freou. Não, Juninho, eu estava longe. Vocês viram ali no final, que foram para falar, eu dei uma olhadinha, mas ela carece um pouco mais de maturação, né? Então, o médico, por si só, é um cara muito ansioso, né? Vocês são médicos, é muito ansioso. E dá para entender por que é assim, né? Vocês foram treinados inicialmente, eu que estou de fora, eu vejo isso e falo, embora a especialidade de cada um de vocês, né? Vocês foram treinados durante 5, 6, 7, 8 anos da vida de vocês para salvar
vidas. Então, durante o trabalho de vocês, é óbvio que gera ansiedade. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Né? Então, acho que o maior desafio, por exemplo, e acho que talvez a maior contribuição que eu venho dando ali para a Luciana e para todo o time, embora eu também seja ansioso, né, bastante, é saber de novo que as horas certas vão chegar. Exatamente aquilo que você falou. Tem um problema que hoje é assim, amanhã vai ser assado e a gente vai reduzindo ele. Né? A ideia um pouco do Instituto, né, que você me falou, e do Capitec. Bom, falando um pouquinho do Capitec, né, o Capitec surgiu numa época, né, bom, a medicina capilar, né, já vem de tempos. Né, o Paulo, por exemplo, tem já um caminho já longo, já pode até dizer melhor do que eu, mas a medicina capilar já vem há muito tempo, só que eu sentia ela dormente. Né? Todo dermatologista fazia medicina capilar, todo dermatologista é um pouco tricologista, sem especializar, mas sempre foi unha, pele e cabelo, é uma coisa inerente à dermatologia. Isso, mas eu sentia meio dormente. Sim, a coisa. Ninguém né? gostava. Era a pele, né? Pele. O que eu vejo, né? E aí eu vejo através de números isso, principalmente da Luciana. A Luciana fazia isso, a Luciana também tinha o foco em pele, só que ela já teve a visão antes do boom que aconteceu em maio de 2020, quando explodiu a primeira onda da Covid. Março de 2020. Março de 2020, isso. Né? Explodiu a primeira onda, maio de 2020 veio a onda de procura por queda capilar. Né? Isso foi foi um divisor de águas ali. Né? Uhum. E aí eu acho que a maioria dos dermatologistas, doutor Paulo, pegou eles desprevenidos, né? Ninguém tinha muito expertise ali na área, não digo expertise, ficaram meio assustados, porque primeiro não davam muita atenção, e segundo, que foi uma coisa nova na ciência, né? Um processo inflamatório generalizado no corpo, né? Que a gente não sabia nem de onde vinha, né? Muito menos como tratava. Tinha gente que dava em pulmão, tinha gente que dava predominantemente pulmonar, mas tinha processo inflamatório em rim, em sistema circulatório, em folículo capilar, neurológico. Então, assim, tudo isso, ou seja, para um pneumologista, né, que eu tenho amigos, né, enfim, que conheci através do Luciano, estavam meio guidos, assim, né, naquele momento, imagine para um tricologista ou para um dermatologista. Então, isso fomentou para mim, isso foi o driving force, ou seja, a locomotiva para que todos olhassem com um olhar mais dedicado, ou seja, em estudar mais. Né? E o transplante capilar também que veio junto foi uma locomotiva, né? Tudo isso foi uma locomotiva que puxou. Né? Não que não existisse já pessoas, já profissionais, né? Que faziam isso já há tempos, né? Mas criou-se, né, todo um boom, né, junto com o transplante capilar. Parte clínica pelo Covid, que cresceu muito a demanda da cirurgia capilar também, do transplante, aumentou muito, mas não devido só ao Covid como doença, e sim as pessoas ficarem reclusas e, de certa forma, gastaram menos, e aí começaram a ter um autocuidado voltado mais para o autocuidado, muita videoconferência, as pessoas começaram a se ver melhor, e aí aumentou muito plástica, cirurgia capilar, tudo, por essa demanda que ficou lá. O cara não viajava mais com a família, guardou um dinheiro e fazia um transplante. Né? E aí, exatamente, a nucleação, ou seja, o nascimento do Capitec foi nessa época. Por essa demanda, que todo mundo falou, putz, mas como faz? Aí quem sabia antes. E por isso que o casamento com a equipe da V9 foi um casamento, digamos, se é que existe, né? Perfeição no casamento. Mas nesse caso foi um casamento perfeito. Uma exceção. Porque ele tinha a ferramenta. A ferramenta para te colocar o conhecimento, para fazer o broadcast do conhecimento à distância, porque estavam todos reclusos, e a Luciana já tinha um background já. Então, o nascimento do Capitec foi extremamente online, né? E aí a gente começou a se aventurar nas partes presenciais, isso com o Capitec do Tangará, em setembro de 2020, né, 2021, quando não sabia se ainda
quantas ondas teriam, né? Que da onde ia surgir os tsunamis, se ia ter e a gente se enfiou ali no Tangará, numa atitude, na minha opinião, arriscada, que me brincam comigo até hoje. De risco. De risco, era de risco, né? Ou seja, como é que você ia colocar 200, 300 mil reais para fazer um evento que demandava a presença das pessoas, né? Se você nem sabia se essas pessoas poderiam vir. Fazer teste de Covid para você ir para o evento. Então foi uma coisa doida, que pegou todo mundo de surpresa. Isso foi, nossa, né? É o que o Juninho chama que levantou um pouco a régua do Capitec. Né? Então o Capitec nasceu realmente de uma conjectura de mudança de demanda de conhecimento pela área capilar, né? dado pelo Covid, fez com que aflorescesse as pessoas que tinham maior conhecimento, maior preparo, enfim. É isso. E questão, quando a Lu começou a atuar no consultório e tudo, você sempre ajudou ela ali no background, mas atuar de fato como CEO ali da clínica, como é que era essa era pré-curte e agora pós-curte, depois que você ingressou ali e ajustou os números? A era pré-curte era caótica. Tá? era caótica, né? A era pós-curte ainda está acontecendo, né? A gente está agora numa fase de implantação, de materialização do instituto, né? O que é um instituto? Da onde veio a ideia da palavra instituto? Né? Não veio do médico, né? E isso é uma coisa que eu queria discutir com vocês. Né? A parte a palavra de instituto, a gente fez até pesquisas para ver se pode, não está sendo ainda pesquisado ainda direitinho, se a gente pode colocar para aquilo que a gente quer fazer, mas a palavra de instituto veio da minha pessoa, eu sugeri a eles. Né? E por que eu acho que teria que ser assim? Né? Eu via, há 5, 6 anos atrás, né, elas até me perguntaram, quando eu comecei com a Luciana, se ela era dermatologista, eu via a Luciana muito fazendo, e ela faz até hoje, né? Na medida do possível, um trabalho que para mim é a raiz do médico. A raiz do médico tem que ser ajudar as pessoas. Né? E eu acho que isso está um pouco perdido. Né? Então, assim, eu não vejo, por exemplo, um médico postar, vamos supor, dando um abraço num paciente que está feliz que ele melhorou ou a doença dele, ou a parte estética dele. Né? Eu não vejo. Então eu vejo o médico hoje em dia fazendo TikTok, fazendo dancinha. Né? Então, assim, e aí eu que estou de fora, estou falando para vocês, isso não é uma crítica, é uma constatação de um leigo que está vendo de fora. Eu olho e falo, mas que mundo é esse, gente? E a humanização, né? E a humanização. Então a gente fala muito, dinheiro, quanto está ganhando, quanto está perdendo, qual que é o risco? Eu quero coisa nova, eu quero high ticket, eu quero... Cadê o cuidado? Cadê o cuidado? Então, o Instituto veio para... Posso fazer um parênteses? Sim. Luciana Passoni é uma médica extremamente coração. Né? Exato. Ela tem essa essência. Exato. Né? É aí que as pessoas não percebem. Né? Além de toda a bagagem técnica que ela tem, né? Como é que uma pessoa... Me pega uma outra pessoa igual a Luciana. Vamos supor, né? Igual a Luciano, com a mesma bagagem técnica. E que é possível? É possível, claro que é possível. Como é que uma pessoa com a mesma... Me pega uma outra, pega umas 100, 200, 300, 400, 500 médicas iguais assim. Como é que consegue ter sucesso, por exemplo, num curso assim? Como é que consegue ter sucesso de se movimentar? Se vai para uma outra cidade, por exemplo, para Limeira, né? A agenda está bombada e vai para... Gente, será que é falta de conhecimento técnico dos médicos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? E o que é isso? Ela ataca, ela tem um poderio, e isso eu falei para ela há muito tempo, acho que talvez um pouco da era pós-CUT. Eu cheguei para ela e falei, em toda coisa do mundo, a gente precisa, quando eu quero resolver um determinado problema, isso faz parte até da tua pergunta inicial, de repente postergar. Você precisa entender o que as pessoas querem. Eu ainda que vim do mercado financeiro, eu diria o seguinte, o que elas querem é onde elas são frágeis. Onde as pessoas são frágeis. Naquilo que elas são frágeis, a fragilidade da pessoa, é onde você tem que atacar no bom sentido. Então, qual que é o leque? Ou seja, qual que é o hiato?
Onde estão os intervalos que o mercado não cobre? É exatamente nisso que eu falei para vocês. Né? Tecnicamente tem muita gente boa. Muita gente vai ter cada vez mais. Só que, de novo, perdeu-se a forma de mostrar para o paciente que eu estou cuidando dele. Então eu vejo, por exemplo, e isso está disseminado, né, na sua área, Paulo, de todos vocês, do transplante capilar. Para mim, esse produto claramente está se tornando uma commodity. Uhum. Ou seja, então, o que eu quero dizer com commodity? Em toda a biboquinha vai ter. Ou seja, tem empresas já que fazem franquias. Sim. Gente, isso é uma loucura. Estão transformando. Eu vou ser sincero para vocês, isso é uma loucura. Porque assim, vão me dar um remédio que eu vou dormir, eu vou ficar dormente, vão furar, sei lá, 4, 5, 6 mil furos na minha cabeça, né? E muitas vezes eu vou ver um médico que coordenou isso, eu vou ver uma, duas vezes depois. Acordei. Tchau. Estão transformando um serviço em produto. Na verdade, é essa. E eu acho, viu? Eu não vou ser hipócrita aqui. Tem que ser feito assim? Tem que ser feito assim. Né? Mas não vou ser babaca de falar que não, né? Uhum. Eu acho que tem que ser assim. Mas a gente precisa fazer a coisa com parcimônia, entendeu? Porque senão a gente perde a essência. E a gente fica muito de olho no bolso do cliente. Se ele é high ticket, se ele é low ticket. E a gente não percebe que, de repente, não adianta. A gente acha um high ticket. Muitas vezes, assim, a Luciana às vezes chega à noite em casa destruída mentalmente. Eu chego para ela e falo assim, amor, por que você está destruída mentalmente? As buchas técnicas são complicadas? Não, Nerol, de jeito nenhum. Não, isso aqui vem, isso aqui que aparece e tal, a gente trata assim. Então, por quê? Não, porque me demandam. Como assim te demanda? Ah, não, porque uma tem um problema e fala, outra tem um problema pessoal, porque são humanos. Uhum. E eu não posso não ouvir. Eu sou médico. Então, isso realmente cansa. Né? E é nesse ponto a estratégia que ela ataca. Na Uhum. dor. Na dor, exato. Onde a pessoa tem a fraqueza. Né? E cada vez mais o mundo para a gente ganhar vão ser nas coisas onde ninguém faz. Claro. E não desculpa, eu posso ser meu velho, meu cor do cabelo e tal, mas assim, eu olho assim, eu vejo assim, um fazendo o TikTok, o outro postando. Assim, a gente não vê que aquilo que a gente tem que fazer, a gente está deixando de fazer, gente. Que é cuidar da pessoa. Então o Instituto veio para isso. Ela tem uma foto que depois até passo para vocês. Uhum. Que a gente tirou em 2015, num lugar lá na terra do meu sogro chamado Abrigo São José. Fica onde? Em Olímpia. Né? É um asilo de velhinhos e tal. E no dia 23 de dezembro, a gente foi para passar o Natal com meu sogro, ela falou, vamos comigo no asilo São José? Eu falei, vamos. Vamos levar alguma alguma doação? Vamos só visitar? Ela falou, não, eu vou atender. Você vai comigo só, eu atendo, você faz eu vou te ditando, eu escrevo, eu vou lá... A receita. Fizemos, eu tenho uma foto aqui, depois eu passo para vocês. Né? E ela atendia ali, a terra do meu sogro, um lugar onde o Sol tem 3, 4 sóis, né? Igual os planetas lá do Star Wars ali, que você vê ali, tem várias bolas ali. Né? E os velhinhos, você via lá, você via todo tipo de câncer de pele. Você via CBC, você via carcinoma basocelular, você via melanoma, você via melanoma Breslow de 2 milímetros, com 3 milímetros, com chance sabe de... tudo, já sabe tudo. Eu sei um pouquinho. E ela ia lá, então como dermatologista, né, ela ia lá e ia atender, tal, ia ver, enfim. E eu acho que isso ficou muito na minha cabeça. Né? Quando eu criei a palavra do Instituto, isso é muito na minha cabeça, né? E a gente está previsto, né, o estudo vai ser, no fundo, uma clínica que vai ter um dia, 2 dias por mês, pelo menos, mesmo que seja meio período, para a gente tratar pessoas que não têm condição. Que legal. Ou seja, que não... Tem uma agenda social. Óbvio, exato, é claro, mas é claro, gente. Uhum. Assim, poxa, Curti, mas vai pegar lá a casa, vocês vão alugar lá de 600 metros... Vai, uma tarde vai. Obviamente vai fazer uma triagem, né, para ver as pessoas que mais necessitam. A Luciana já faz pontualmente
trabalhos assim, né? Uma moça que eu me lembro que tinha o cabelo todo careca, assim, eu não vou saber o nome da doença, não sei que tipo de... acho, se não me engano, era uma doença autoimune, tá? Alopecia areata universal? Não sei, doutor, aí assim, eu precisava ter estudado mais uns 30 anos a mais, falta pouco. Possivelmente sim, e ela precisava de um imunobiológico, um remédio que parece que era muito caro, tá? Né? E aí o governo tinha um subsídio que o governo pagava, acho que era 12, 13, 14 mil reais, um shot, uma injeção lá. E ela tratava dessa moça, fazia as receitas, defendia junto com o governo a necessidade, né? Dava toda a documentação comprobatória. Isso também, para mim, foi o segundo evento que ficou na minha cabeça, que eu acho que isso é importante, né? E vou ser sincero para vocês, tá? Esse tipo de ação, para mim, é a ação de marketing mais efetiva que existe. Que ela consulte uma pessoa desse tipo por 40 minutos e vai perder o valor do metro quadrado da área dela alugada, é muito, muito, muito mais barato do que você ficar gastando 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais em tráfego pago no Facebook. Com certeza. Você até pode depois trafegar isso, né? Mas você precisa ter conteúdo, né? Não adianta você ficar fazendo dança, ficar mostrando os bens materiais que você tem, né? Eu acho que isso não adianta. Então isso foi um pouco da ideia do Instituto, a gente vai tentar resgatar. Quando a gente fala de empresa, gestão e tudo, a empresa não é nada mais que uma fachada de alguém que está ali por trás, que tem princípios, valores. Claro. E conhecendo a Luciana, conhecendo vocês, a gente vê que realmente montar, seja o instituto ou clínica, transparece isso. Transparece esses valores de vocês, isso é fantástico. Mas eu queria entender um pouco mais sobre a questão de como você faz a organização ali das pessoas, por exemplo, como você faz dentro desse instituto o manejo dos seus funcionários, como que você lida com esses conflitos que você tem no dia a dia? Assim, a coisa está nascendo, né? Então ainda o headcount ainda é baixo, tá? A quantidade de pessoas é baixa, a quantidade de merda já vem uma cachoeira em cima de você, né? O que eu tento fazer, né? Eu tento mostrar, bom, primeiro assim, eu fui criado no ambiente, né? Eu falei para vocês isso no Capitec na segunda aula, né? E é verdade. Eu fui criado num ambiente onde a gente fomenta a competição entre as pessoas, né? Ou não necessariamente entre as pessoas, mas a competição entre, muitas vezes, a pessoa, sempre a competição dela contra alguma coisa, mesmo que seja ela contra ela mesma, contra o desempenho dela. Então a primeira coisa que eu fiz foi as pessoas que vieram com a gente, né? Nós saímos de uma antiga casa, de uma antiga clínica, que foi decidido de um dia para o outro, né? E não foi comunicado isso, não tinha plano. Você vem junto, você vem por aqui. Você não tinha um plano B montado, né? Simplesmente a Luciana decidiu que não dava mais, que tinha uma forma de se ver diferente daquela que ela pensava, né? Estava desacoplado a forma como a gente pensava, e a gente resolveu sair. De uma hora para outra, muito do time ali que ela tinha saiu imediatamente com ela, né? Então, assim, o que a gente... Essa ação, você, por parte deles, né? De 3, 4, 5 pessoas ali, mexeu muito comigo, porque eu não esperava isso, né? O que eu fiz imediatamente? Isso eu bolei 1, 2, 3 dias. Essas pessoas, se sobreviverem ao processo nosso de crescimento, e elas vão sobreviver, porque o pior já passou, né? O pior já foi nesses últimos 1 mês aqui. Elas vão ser coordenadores do time delas, né? Então, o que eu bolei para elas, que é o que a gente já está fazendo? Pagamentos variáveis, que eu expliquei para vocês, em função do desempenho da empresa. Eu cheguei para elas e falei, não, vocês vão ser uma MEI, só que vocês vão ser remunerados melhor do que eu. Vocês vão receber um percentual do faturamento que a empresa faz. Eu não recebo sobre faturamento. Eu recebo sobre o lucro. Então eu tenho que lutar contra os custos, os variáveis, os semivariáveis, os fixos, os não fixos, os ultrafixos, né? Elas não. Vendeu, vai estar ali. Então isso gera, né, um ambiente de competição dela
contra as dificuldades que toda empresa tem de gerar faturamento. Então, por exemplo, a comercial de vender, a pessoa, a Itamara que vocês conheceram, né, a pessoa do procedimento, de fazer bons procedimentos. A Luciana Passoni de dar soluções técnicas, aderentes e cuidar das pessoas. Né? Eu curto de não tomar decisões erradas com relação à escolha de quem está perto da gente ou não. Nosso marketing ser aderente àquilo que a gente quer. Então, esse é um ponto. O cuidado que a gente... Então, assim, foram colocadas algumas pessoas em lugares estratégicos, essas 5 pessoas. Então, uma foi colocada na parte de procedimento, a outra foi colocada numa parte comercial, a Luciana como head da equipe médica, né? Uma outra colaboradora, a Márcia, como sendo, além da assessoria pessoal para a Luciana, mas tipo uma concierge com relação aos pacientes nossos que estão chegando. E a gente teve uma sorte, digamos assim, de fazer pequenos pilotos com o tempo disso. Então, quando a gente vai, por exemplo, para Limeira, para a cidade do Juninho, vai atender em outra casa, é super legal. A gente chega no sábado, às 8 horas da manhã, sai daqui às 6 horas da manhã, chega lá umas 7h30. 8 horas já tem paciente. Abre a porta da clínica que a gente alugou, cada uma já vai para um lugar, já vai para o seu posto, não precisa falar nada. É como... Está orquestrado. Está orquestrado, né? Então, esse é um ponto. O ponto que a gente precisa tomar cuidado, e aí como é que eu administro isso, por exemplo? Às vezes, a assessora dela tira ela, vamos supor, da clínica para levar, de repente, para um evento. Aí a comercial já fica tudo nervoso, né? Porque é sinal de faturamento teoricamente mais baixo. Então, aí como é que eu administro isso? Aí você tem que chegar e falar, gente, assim, vocês precisam tomar cuidado e perceber que é muito daquilo que a nossa empresa, é exatamente o que você falou, muito da empresa que nós somos, a gente precisa materializar isso e passar para o mundo que perfil de empresa que nós somos. E se a gente não fizer esse tipo de evento, né, a gente não consegue. Né? Então, esse é um ponto assim, importante. Tem médicas que estão na equipe que talvez não tenham um potencial de venda ainda que a Luciana tem, talvez não tenham nunca. Né? Então, aí as outras colaboradoras ficam, poxa, não fechou, poxa, está ali e não vai. Aí a gente mostra que é importante que ela faça outros tipos de trabalho, né, junto, né, de assistência. A Luciana de formatar uma receita, né, uma receita de tratamento, né, enfim. Todos ali têm esse modelo dela contra o faturamento, dela brigar ela contra o faturamento é uma coisa boa, e eu preciso só administrar depois, muitas vezes, porque cria um poder de polícia entre elas, né, entre os colaboradores. Então eu preciso só monitorar se não fica um poder querendo entrar muito no outro, né, que no Brasil atualmente está meio na moda. O judiciário mas aí fica... Então, só esse é o cuidado que eu preciso ter, e eu fico vigilante a isso, e quando eu entro, eu tento, né, mostrar. Paulo, mas aí fica desleal, né? Comparar o poder de venda das meninas com a Lu lá. Rapaz, qualquer pessoa que coloca lá... Curte. Mas assim, eu vejo uma orquestra, né, que mudou o teatro, que vai agora, vocês estão fundando um instituto e tal. Mas isso vem de um know-how, de tempo, de experiência, vem de um casamento entre Luciana e Kurt, vem de um casamento também profissional. E agora, muitas pessoas que nos assistem estão começando, né? E aí vem aquelas dúvidas, né? Porque assim, você já tem alguma coisa estruturada, eu tenho uma coisa estruturada, eu estou crescendo também. Já tem um time operacional grande. Para mim, mudar de uma clínica menor e para um hospital dia vai ser mais fácil, talvez, do que quem está começando do zero e vai contratar a primeira secretária. Nós. E aí, esse médico que está formado, que capacitou tecnicamente e precisa começar a empreender e gerir, né, o negócio. O que você falaria para esse médico que está iniciando? Olha, quais são os conselhos? Olha, eu diria o seguinte, a primeira coisa é ele tentar entender qual o produto dele, aonde ele é mais tecnicamente, ele tem mais sucesso, né? Ou seja, ele definir um perfil onde ele tem sucesso, ou seja, onde ele viu onde os tratamentos dele dão mais sucesso, enfim. E como é que se vê isso? Ouvindo feedbacks dos pacientes, né? Ou seja, né? Isso é um ponto.
A outra coisa é começar pequeno, né? Você não precisa ter uma coisa muito grande, né? Colocar pessoas de confiança, ou seja, que seja uma secretária, tentar achar no mercado pessoas que façam um pouco mais do que faz, ou seja, talvez uma secretária, mas que seja mais do que uma agendadora de procedimentos, ou seja, uma pessoa que tenha noção, que seja ambiciosa, né, que seja ambiciosa e que queira sempre aprender mais coisas. Ou seja, então eu vi casos, por exemplo, né, eu já vi casos que a pessoa saiu, né, da parte do SUS tal para fazer uma clínica dela, um consultório dela, né, com uma secretária, uma pessoa do braço direito de confiança dela, uma pessoa esperta, que nem tinha um sistema, ela começou sem um sistema nem de gestão de cadastro, ela fazia as vendas todas no papel, né, anotando ali no papel. Isso no começo dá para fazer? Dá para fazer, né? Mas acho assim, eu diria para vocês assim, começar pequeno é importante, né? Não começar grande, né? Até mesmo muitas vezes eu vejo até pessoas com mais poder aquisitivo para começar inicialmente, lugar de 2.000 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, a gente estava conversando disso ontem um pouco, né? Isso para mim eu fico assustado, é desnecessário, uma pessoa que faz isso naquele momento fica cego, né? Não vê. Então eu diria lugares pequenos, enxutos, né? Com poucas pessoas, né? Talvez uma assistente e uma secretária, ou seja, uma pessoa que faça e fazendo isso aos poucos, ou seja, e testando, né? Ou seja, você tem um lugarzinho ali que seja, mesmo que não seja um consultório, você vê pilotos, eu quero dizer, né? Nós fizemos isso com o tempo, né? A partir do momento que a Luciana, vou dar um exemplo para você, a Luciana, por exemplo, quando começou a atender em Limeira, né? Cara, assim, isso faz há 3 anos atrás, não era muito conhecido em Limeira, né? E como é que a gente fez? A gente nós pegamos uma pessoa que tinha contato na cidade, né? Então isso também já é uma outra coisa. Nós tínhamos pessoas que tinham contato na cidade, né? Com o lugar onde a gente ia, e começou a indicar pessoas ali, aí ela gira, né? Começou, de novo, trabalhando naquilo que ela sabe fazer, né? Porque não adianta também fazer de tudo, que quem faz de tudo, para mim, não faz nada, né? Eu acho que é isso, né? Começar enxuto e com poucas pessoas, mas com pessoas de confiança e pessoas que façam um pouco mais do que... Acho que isso é o que reduziria. Curte, e a partir do momento que você já tem um negócio que está crescendo, quando é o momento certo de você trazer alguém para ficar no cargo de gestor do seu negócio? Quando você começa a tomar Rivotril à noite. Você não consegue mais. Uma outra dúvida que eu tenho é como remunerar alguém mais experiente, às vezes trazer um engenheiro ou alguém que realmente... Por lucro. É óbvio que é por lucro. Primeiro vender para ele, mostrar para ele o projeto que você tem, ver o potencial que é o coisa, né? Que o potencial do teu negócio, né? E remunerar por lucro, gente. Quantos por cento você acha justo colocar para um gestor capacitado? Não sei, depende. Acho que você pode começar baixo, né? Não sei. Se tiver um negócio muito... Não sei, isso você precisa fazer uma continha. Você começa falando, tá bom, engenheiro, vai. Os meninos de início de carreira, por exemplo, né, que saem de faculdade boa, né? Os bancos capturam esses caras por 6, 7 mil reais. Já são caras caros, entendeu? Né? Só que você tem que mostrar para essas pessoas, né? E tem um monte de gente querendo vir trabalhar comigo nisso, né? Que assim, sempre o potencial da coisa. Ou seja, é um contrato de risco que você faz com a pessoa. Olha, se você for bem, se você for bem, a empresa vai bem. Se a empresa vai bem, você vai ganhar por isso. Mas mais até do que isso, essa sua pergunta é boa, ela passa por um momento que, assim, quando você, aquilo que você me perguntou, né? Quando você tem que contratar um gestor e tal, eu diria para você quando eu diria o seguinte: o gestor, assim, ele não precisa ser um cara muito técnico.
tá? Ele precisa ser um cara mais que agregue. Todas as perguntas que vocês me fizeram, não sei se já tiveram esse tipo de problema. O gestor bom é aquele que agrega pessoas. Tá? Gerir um caixa, né? Olhar. O software faz. Né? O software faz. Né? O que você precisa tomar cuidado é as pessoas que vão ser agregadas. Né? Outro cuidado que a gente precisa tomar muito, que eu vejo, né? É médico querendo se envolver na parte de gestão administrativa da clínica. Né? Principalmente o médico bom. Então, o médico que é bom no que ele faz, acho que é bom em tudo. Né? Então, eu conheço casais, né, que o marido trabalha com a mulher, né, com a esposa, né, e fala para mim, pergunta para mim, curte, é um inferno todo dia. É pau todo dia, é briga todo dia. Eu quero fazer de um jeito, aí quando eu vou ver, ela já faz de outro. Então, talvez esse é o momento de ter alguém de fora. Isso, entendeu? Esse é o momento, né? De você colocar alguém entre você e o seu médico, né? Que aí, né, é um cara que a decisão ele vai tomar porrada por mim, entendeu? Falar, você vai fazer assim, é assim que ele tem que fazer, e você segura lá que você vai tomar porrada. Eu acho que talvez esse talvez seria o meu caso, por exemplo. Né? Você me perguntou, estou perguntando, estou olhando para dentro de mim para ver quando é que seria o momento. Quando começar a entrar numa situação de muito choque, por exemplo. Né? Ontem, quando a esposa começa a tacar o chinelo em você dentro de casa, é o momento. Porque, assim, no fundo, o negócio não é meu. O negócio é deles, o negócio é do médico. O que eu quero dizer? Sem a minha pessoa, o negócio existe? Existe. Talvez não tão bom, mas existe. Talvez não tão bom e com uma vida não tão estruturada para o médico como seria. Por isso que a Luciana fala muito... ela exagera também muito. Ela me valoriza muito mais do que eu mereço. Eu gostaria de ter o merecimento 10% do que ela me valoriza. Não é, né? Mas, assim, o que eu acho que existe é uma estrutura que o médico sozinho não tem, não dá para ter. Então, isso daqui você tem que dar, essa estrutura. Só que se você também começa a estruturar muito, estruturar significa duas coisas. Você botar regra e cumprir a porra da regra. Né? E o médico que é muito onipresente, ou seja, muito burocrático, que o negócio é dele, por exemplo, vide o meu caso, né? O negócio é ela. Então, assim, ontem, por exemplo, tinha lá a festinha lá, que era super reclusa, né? Há pessoas que nos prestigiaram. Aí, de repente, viu o Juninho para mim, aquela cara ali de cachorro de ser sem dono, olha para mim e falou, tem mais duas aí, cara, querendo vir. Foi você que liberou. Você tem que me... Não minto, nem falou isso. Ele falou, porra, você tem que me avisar quando vem gente assim antes. Eu falei, eu? Então você vê, eu só tomo porrada. Eu tô do cara do marketing, eu tô tomando porrada. Eu falei, eu? Eu falei, que porra é essa? Eu não tô sabendo. Eu falei, deixa eu ir lá ver. Aí fui lá ver. Aí ele falou, mas você não sabia? Eu falei, claro que não, meu amor. Claro que eu não sabia. Aí eu falei, quem foi? Eu falei, espera um pouquinho. Aí a moça estava entrando com uma outra menina nova que eu conheci. Eu falei, o que é aquela menina ali? Qual a resposta? Qual a resposta trivial? Não sei. Não, a menina sabia. Qual foi a resposta? Não, foi a Luciana que deixou. Tá. Foi o Lu. Então, assim, você entende? Então, e como é que eu vou falar não para tua mulher? Não é nem só isso. É também isso. É também isso. Mas não é só isso. É também isso, mas assim, como é que eu vou dizer não para uma pessoa, né, que está dando um prestígio para uma colega médica que veio ver ela de um outro estado? Não tem como. Não tem como. Eu não tenho. Mas eu tenho que lembrar, eu tenho que fazer alguém lembrar ela e falar, porra, meu, assim, não é que eu sou chato, eu quero te cercear, nada disso. É que agora a pessoa vai vir, não vai ter cadeira para sentar. Porque o hotel, a cada cadeira que tinha lá, o hotel vai me cobrar não sei quantos dólares. Ali é tenebroso ali. Para sentar. A gente sabe. O buraco é mais embaixo. Você entendeu? Então, acho que talvez essa hora é de tentar profissionalizar um pouco. Né? O médico, Curti, em geral, ele não está ligado ou não é treinado a entender sobre gestão e esse tipo de coisa. Então, quais métricas você acha que a pessoa deve analisar no negócio dela para poder tornar o negócio lucrativo? E que caminho seguir? Eu quero me especializar, eu sou um médico, estou começando meu negócio e quero
entender um pouco mais desse mercado de gestão, de negócio? Olha, eu acho assim, é uma ótima pergunta. A primeira coisa é não ter medo de número, né? É medo de número. Vestiu-se algum idiota no passado, né? Falou e botou na cabeça de vocês que vocês não são bons de número, não são bons. Você pode gostar é uma coisa, ser bom ou não é outra, né? E algum idiota falou isso para vocês no passado. Isso para mim é uma estupidez muito grande. Vocês mexem com ciências biológicas, vocês mexem com ciência. Então, assim, ciência é ciência. Quem falou para a gente que ciência biológica é isso, ciência exata é isso, ciência humana é isso? Nós criamos isso para fins didáticos, para falar no vestibular. Você vai para cá, vai para marcar gado. Você vai para cá, o outro vai para... Mas ciência é ciência. Então, assim, me custa crer. E vocês mexem com o número todo dia, que é o que eu falo, né? Você pegar O exame lá. um exame, vocês mexem com o número. A Luciana mexeu com o número lá para fazer a ponteira lá. Vocês mexem com... Não há nada... É assim, para você ser muito bom naquilo que você faz, inevitavelmente você vai ultrapassar uma fronteira de uma ciência para outra. Porque essa fronteira que a gente criou de uma ciência para outra é uma fronteira artificial, ela não existe. O que eu quero dizer com isso? Os parâmetros do laser que a Luciana foi fazer ontem. É tantos joules. Cara, isso daí é parâmetro de termodinâmica, cara, de engenharia. Joule, medida de energia, de calor, joule, caloria, né? Você se lembra? Que igual a MC delta teta lá. Eu já soube. Já soube isso. Se tiver um pouquinho de memória, você vai se lembrar. Mas é tudo ciência. E ela teve que mexer lá. Parâmetros de tantos joules, tantos hertz, frequência de onda, frequência que é inverso do período. Cara, tudo isso era física. E não era biologia. Mas o médico tem que saber. Então você tem que saber disso para parametrizar um equipamento e você tem que saber o número para minimamente saber, ter uma métrica para minimamente saber para onde é que está indo o seu negócio. Então, por exemplo, o único parâmetro que vocês têm, o que o médico costuma ter, né, de desempenho, é de faturamento. E não é. Foi o que eu falei ontem, não é. Faturamento é importante? É importante. Mais importante do que o valor absoluto do faturamento no mês é você primeiro saber de onde é que está vindo esse faturamento. E vamos continuar falando de número. O que é isso, Curte? O mesmo faturamento, sei lá, eu por mês de 100 mil reais de uma clínica. É feito por 2 pacientes de 50 mil ou 100 pacientes de 1.000. É o mesmo faturamento de 100 mil reais. Né? Então, ou seja, qual que é o grau de pulverização? Ou seja, qual que é o ticket médio de quem compra? É uma continha básica. É 100 mil dividido pela quantidade de caras que comprou. No primeiro caso, dá 50 mil. No segundo caso, dá 1.000. São duas estruturas e clínicas diferentes. São duas estruturas, né? E clínicas diferentes. Aí você olha e fala, putz, mas espera aí, eu estou montado em cima de um negócio que eu dependo de 2 pessoas esse mês. Aí você começa a falar, essa pessoa tá arriscado. Se ela não aparecer. Né? Se ela não aparecer, tá arriscado, entendeu? Então você pode pensar também que fica mais fácil você trazer outra pessoa, só mais precisaria, aí você faz a conta de quantas precisaria para... Exato, então você percebe, através de um indicador que é simplesmente o ticket médio, que é o valor médio de venda, que é dividir um número, quanto vendeu no mês, pela quantidade de vendas. Acabou, é só isso. E isso já te dá a ideia de falar, putz, preciso pulverizar, preciso de um pulverizar, ou seja, dar medidas de métrica de risco. Como eu estou gastando dinheiro, que foi a aula que nós tivemos ontem, eu estou gastando muito meu dinheiro em situações que o custo fixo, né? Ou seja, é o tal do sapato que você falou, eu não vou comprar o sapato, é um custo fixo. É assim, ou são coisas que é em função da venda, né? Então são métricas, né? Que são o tipo de paciente aqui que está entrando assim comigo, são pacientes que moram aonde? Né? Que tipo de produto meu mais me dá valor? Ou seja, é pegar o faturamento e separar ele. Aí precisa de um sistema de gestão, claro. É muito boa, é muita harmonização facial? Não, é mais laser, Eles me procuram para quê? Até para você saber até para ter um pouco de resposta daquilo que você me perguntou, onde mais
a forma de eu trabalhar, eu estou tendo sucesso. Onde eu vou investir mais no marketing? Onde mais eu vou investir mais no marketing? Então, todos esses drivers, né, são importantes e não se tem. E são coisas que, tecnicamente, a continha é besta. É boba. Sim. Né? Então, o médico não precisa ser um primor, né, de conhecimento. Né? Ontem, por exemplo, no curso, né, vou até falar para vocês, não, você não precisa cortar, não, você pode deixar. Entrou lá no Capitec, né, um marido de uma médica. Né? Não pode, o curso é só para médico. Uhum. E aí depois, nós não fomos importuná-lo, mas depois o staff chegou e falou, não pode, tal. Ele estava assistindo minha aula, muito provavelmente ela levou ela para falar, olha, a médica levou para falar, assim, porque ela tinha assistido a aula do primeiro dia, acho que gostou, foi lá, chumbou o cara, falou, seu burro, seu idiota, seu merda. Aprende lá. Traz aqui, seu... Aí o cara, às vezes é verdade, né? Então o relacionamento do ser humano já começa por aí. O cara já vai lá, já puto, fala, deixa eu ver esse cara aqui tá me ferrando, que merda que ele tá falando, entendeu? Aí vai lá, sentou, não respondeu. Muito provavelmente o que eu comecei falando ontem na segunda aula foi uma coisa básica. É básico para quem é administrador, é ridículo. Né? Mas para nós não foi básico. Mas eu passei era em 45 minutos, gente, até menos, porque eu me atrasei por causa do coisa do Fotona lá, tive que descer correndo. Teve 2 ou 3 coisas que foram mensagens muito claras. Então, por exemplo, eu vejo aqui o Paulo, né? Que o Paulo não conta muito, que o Paulo já é meu amigo, né? Mas assim, acabou minha aula, ele já mandou pro cara, ó, quanto aqui a gente está gastando de coisa que gasta sempre, independente de como for meu desempenho de venda, entendeu? É legal, é coisa que eu não tinha pensado. Então, esse tipo de driver, entendeu? Que pode levar o negócio dele a ser dragado, né? São coisas que é importante o médico ter de cabeça. Onde né? que está o ralo da piscina, né? Onde está o ralo da piscina? Isso, isso que você está falando, ou seja, quantos clientes, você me falou, me lembrou, métricas tem um monte. Por mês, quantos clientes novos estão entrando? Né? Ah, não está entrando cliente novo? É só recorrência. Pô, eu estou com o meu marketing desajustado. Poxa, só tem novo. Não estou mantendo. Não estou mantendo o ralo. Você falou do ralo, recorrência. acabei de me lembrar. Ou seja, meu marketing está, mas a minha retenção, o meu produto, o meu atendimento, então, assim, não sabe. E é importante. Eu vou fazer, né, quando a gente tiver, muito provavelmente daqui a um ano, eu vou criar um report interno. Né, são painéis, né, daqui do mercado financeiro, a gente costuma dizer. São dashboards bem simples, e eu vou circular pela empresa. Desde a atendente até a gerente. Então vai ter esses drivers que você está falando. É bem simples. Falar, olha, coisa que até a nossa York, minha da Luciana lá, se olhar vai entender. Falar, tá errado aqui. Isso que vai se autodizer, olha, é assim, isso aqui está ruim assim, a gente está concentrando muito em paciente assim, não está trazendo novo, o cara vem e não volta, né? A gente está desmarcando muito. Então, assim, são drivers que precisa ter e não se tem. Né? Importante você ter alinhado esses dados para poder ver, né? Ver como que está a saúde do seu negócio. E só concluindo, então, as pessoas achou a palestra do Kurt para médicos superficial. Isso achou, foi isso. Mas isso desculpa, ele me falou outra coisa, depois que acabou, a médica se sentiu, acho que, ofendida da forma como o nosso staff foi para cima, porque mesmo que o cara tenha sido, olha, delicado. por gentileza, né, pode, por favor. Cara, é uma situação ruim. E aí depois ela chegou para mim e falou, não foi ela foi super educada. O cara do staff chegou para mim e falou, curti de outra ainda. Ele saiu e falou, também nem vi nada direito. Aqui para mim não era novidade. Tá na cara que a mulher foi lá à noite, o cara chumbou o cara, Sim. Entendeu? Na aula anterior, criou uma puta expectativa, o cara já entrou armado comigo. Querendo ver novidade. Querendo ver novidade para um cara que é. tem MBA, né? E eu não vou ser burro, idiota, de chegar para vocês e dar uma coisa que é de MBA, porque vocês não iam entender, o objetivo não é esse. Aliás, o Capitec, se vocês me permitem falar, é um curso caro? O Capitec é um curso caro. O Capitec é um curso caro. Caro para vocês e caro para ser feito também, né? Porque todo mundo só olha só,
olha o preço que eu estou pagando. No backstage ninguém vê. Né? Cadeira que a gente tem que pagar em dólar, que o outro lá derrubou o vinho em mim, foi na cadeira, os caras já mandam. Você entendeu? Ninguém vê isso. Né? Mas isso dá, mas todo mundo gosta. Não vê, mas gosta. Né? Então, assim, o Capitec é um curso caro? Só que é um curso que entrega conteúdo. E eu brinquei. Na primeira aula que vocês não estavam na minha sala, depois vocês vêm no online, se é que vocês não viram. Sala 2. Eu comecei falando assim, gente, eu não vou. Eu abri uma página, escondi rapidamente, né, o header, o cabeçalho da página, chamando para curso de gestão. O cara falava aqui, não, vem aqui, vamos fazer a gestão. Você tem que diminuir os seus custos, você tem que buscar um sistema de gestão. O que mais que ele falava? Pegar uma boa empresa de contabilidade, olhar e falava, vocês gostam de ser tratados como imbecis? Olha, aqui eu não vou. Eu podia dar um curso de gestão para vocês assim. Se eu desse um curso de gestão para vocês assim, vocês poderiam me chumbar na hora que você falar. Você cobra caro, seu ladrão. Mas eu não tô. Eu te dou carne para vocês. Eu consigo. É trabalhoso. É trabalhoso, acreditem. Demora para eu fazer. Uma aula daquela ali simples, vocês devem falar. Não, pô, você faz isso aqui em meia hora. Não é. Você transformar numa coisa que você aprendeu durante muito tempo, que é fácil para você, numa coisa que seja palatável para quem está vendo, é muito difícil. Claro. Né? Entendeu? Você precisa ter. Então, isso daí gera valor. Né? Por exemplo, a Luciana lá fazendo a parte prática, né? Você viu, bombou a aula. Bombou. Porque é entrega. E isso é legal porque ele fala da síntese de conhecimento. Se ele tivesse o ego lá em cima e quisesse mostrar o tanto que ele sabe, até para o colega que não era médico, ia acabar com a aula. Ia acabar com a aula. A gente ia detestar. Exato, você não ia aprender nada. Então ali é para aprender. É o que eu estava falando para elas antes do intervalo. Né? A gente é difícil você fazer uma aula, né, que você enderece, né, claro. As coisas. Passar a informação que você quer de forma clara e mastigar o conteúdo para poder entregar. Para mim, por exemplo, é super gratificante vendo que vocês chegaram lá falando, vai aumentar o custo variável. Você entendeu? A gente aprendeu. Você aprendeu. A gente consegue usar isso no dia a dia. Exatamente. Você aprendeu, trazer esses conceitos para a prática. Já discutiu isso no podcast da Letícia. Já. E curte. Quem quiser aprender mais com você, ano que vem... Então, o ano que vem, assim, a gente precisa, de novo, voltando a remeter a parte do Instituto. Né? Vai ter atendimento. Olha só, então, fechando um pouco, voltando para a parte do Instituto. Tá. Vai ter uma parte de atendimentos, né, que são beneficentes, que é importante para a gente. O maior marketing desse não é para a empresa, é para os nossos corações. Claro. Tá? Né, para a gente se manter naquilo que a gente acredita. Né? Mas tem a parte do marketing também, porque high ticket gosta de fazer, estou indo num lugar que faz... rico gosta de ação beneficente? Gosta. Novo rico gosta mais ainda. Então, para mim, tudo bem. Né? O novo rico gosta que está fazendo ação beneficente, que dá uma impressão que ele já é rico faz tempo. Tudo bem? Né? Então, isso é um ponto. Um outro ponto que a gente vai ter, em termos de ação para ajudar as pessoas, né, é a parte de ensinamento. Né? Então, o Capitec, na minha parte do Capitec, a Luciana sempre me fala, não, vamos fazer um Capitec só de gestão. Só de gestão. Eu falo, meu amor, mas como é que eu consigo fazer isso aqui? Né? Por enquanto não dá. E eu não sei ainda, não está ainda muito bem formatado se é assim. Agora, o que eu acho que a gente vai fazer, o que eu quero fazer, é uma vez o Instituto montado, eu vou abrir fellows de gestão comigo. Isso é que aí bacana. Sim eu vejo. E não pode ser para médico? É muito bem-vindo. Mas eu gostaria que viessem os administradores das clínicas. Que aí eu vou dar um passo a mais de qualidade. Porque não adianta eu abrir a planilha lá que eu fiz, mostrar os códigos lá de programação num curso daquele. Aí seria show-off do jeito que o Paulo está falando, seria um babaca. Né? E o curso perderia sentido. Agora, para um fellow de gestão, vem 2, 3 administradores. Senta aqui, a gente troca experiência. Como é que você faz isso aqui? Como é que você controla o caixa aqui? Como é que você administra essa parte aqui? Né? Como é que é a parte jurídica? Você passa por um consultório e tal? Como é que são os seus termos? Né? Mas é um curso mais de pele, entendeu? Ou seja, mais próximo.
Isso vai ter também dentro do Instituto. A gente vai ter uma parte de atendimento comercial, vai ter uma parte de atendimento de social, e vamos ter também uma parte... Os fellows. Os fellows meus e da Luciana também, né? O da Luciana vai ser igual a perna de cobra, né? Ninguém vê. Perna de cobra. Ninguém vê. Cobra, você vê a cobra andando e você vê como é que corre tanto se não tem perna. Porque não vê. Se ela abre, quando ela fala que abre, cara, assim. Já foi. Putz, Acabou. é perna de Já, cobra. já tá pro ano que vem, né? Eu nem sei. Acho que até fechou um pouco pra segurar a data. Eu sei, quem vê tudo isso aqui é a Márcia. Quando eu pergunto, já está mais lá para frente. Então, a gente vai ter também tanto a parte de treinamento com Médico. a Luciana, como a parte Fantástico. de treinamento de... E ó, ano que vem também já tem outra aula sua lá no Capitec, né? Tem. A gente tá... Cada ano a gente pede para ser um pouquinho maior. Daqui a pouco ele vai dominar aquele Capitec lá, metade que eu curto. Não, isso é... 3 dias. 2 dias Capitec e um dia do esse, ano, Couto. esse ano a culpa já foi de vocês. Era só dele. a minha. Porque no ano passado ele no Tangará ele gostou já das palhaçadas que eu falo. Ele... precisa ter duas. A Luciana já queria fazer 3. Eu falei, não, devagar. Já fizemos 2. É sensacional. Mas acho que o ano que vem vai ser alguma coisa. A gente vai continuar falando do caixa. Eu vou mostrar. Eu tenho já a planilha que eu faço de controle do caixa da empresa. Eu vou aprimorar ela e vou dividir ela com vocês. Ou seja, vai ser uma coisa. O que é aprimorar ela? Hoje, por exemplo, só eu mexo. Se eu morrer, ninguém vai controlar, porque é complicado, tem número para qualquer lado. Então, assim, eu vou trabalhar nela, a minha ideia é trabalhar nela até março, para fazer o que ela faz um pouco mais e com uma interface que, de repente, um médico... Um layout bonitinho, né? Um front-end... Consiga manusear. Isso vocês precisam entender, isso são coisas. Esse tipo de coisa, os consultores devem querer morrer quando eu faço isso, entendeu? Porque isso são módulos de uma consultoria. É um módulo de uma consultoria quando a tua empresa, a tua clínica contrata as consultorias. Então, a gente foi ver uma consultoria, não sei, então você para falar no consultor e tal. Curte, como é que você faz isso aqui? Eu mostrei a planilha de caixa para o cara. Ela falou, você não precisa. A tua está melhor que a minha. Entendeu? Nessa parte. Onde eu tenho mais fluência. Na parte financeira, onde eu tenho mais fluência, que é onde deu match com vocês, que é onde normalmente vocês têm a maior fragilidade. Sim. Né? Então, vocês vão ver sempre eu falando sempre da parte financeira. Primeiro, que é que eu domino mais. Né? Segundo, que é onde vocês têm a maior fragilidade. Então, o ano que vem vai ter a segunda, eu nem ainda pensei ainda, né, se é que vai ter segunda aula, mas a parte do caixa, assim, vocês vão colocar 3, 4 valores ali, bateu, chegou ali no número, ele chegou. Você vai abrir o app da tua conta corrente do teu banco e vai falar, precisa bater o saldo direitinho. Se não bateu, alguém vai ter feito merda. Então você vai dar 2 cliques, abriu, bateu, não bateu, meu amor, vem aqui. Ou você esqueceu de pagar alguma coisa, ou pagou alguma coisa a mais, ou a credenciadora do teu cartão não te depositou onde devia depositar, ou alguém está desviando dinheiro da tua empresa, que isso tem também. Tem também. Isso tem também. Achar o ralo aí então, rapidinho. vai te mostrar tudo bonitinho. Isso é uma coisa que eu vou fazer para entregar para você. Vou mostrar e entrego para você. Põe exclusiva aí. Exatamente, exclusividade aí. Curte, a gente está encaminhando aqui para o final do episódio. A gente queria te agradecer. Imagina. Essa presença fantástica Eu achei aqui. fantástico o começo. A gente traz o curte para ver gestão, para ver número, para ver mercado e trazer o curte e ele falar e dar uma aula de medicina para a gente. Ele não deu aula de economia. Aula de medicina que ele deu, falando da importância do médico não perder a essência. Porque eu de fora, Olha que né? coisa. A gente traz um gestor, mercado financeiro. Mas isso que é legal. Gestão trazer falando a em visão humanidade, fora, né? E ele olhando de fora a medicina e trouxe Gente, a maior onde eu fragilidade da medicina Que é atual. onde a Luciana Eu nada vi de que é o ponto braçada. mais forte. Phelps. É porque ele detecta a dor de todo o mercado. E ele viu essa dor no mercado da medicina. O papel do gestor é Perda esse, da né? essência. Ver do a médico. dor e resolver o problema. Porque, de novo, os números, o gestor minimamente, números, para o cara tratar número é commodity, todo mundo vai fazer bem. Né? Relacionamento com pessoas, aquilo que eu te falei, e ver a parte humana, isso é o desafiador. Né? Então, até para o médico está sendo, foi a minha visão que eu tive de fora. Então, queria agradecer. Que aula. Que aula. Muito obrigado por tudo. Valeu. Parabéns. Pessoal, segue lá nosso canal no Instagram,
@FuiCast e aqui no YouTube. Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.